Fala, meu aluno, minha aluna do Knapse, tudo bem com você? Na nossa última aula a gente falou um pouquinho sobre angiospermas, e você deve ter visto aí já no título do nosso vídeo, no título da nossa aula de hoje, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre este grupo de vegetais. E por que, né, que a gente vai continuar falando sobre isso? Porque as angiospermas, elas são um grupo muito importante, costuma cair muito no vestibular, e tem muita coisa pra gente falar, tem muitos conceitos pra gente trabalhar. Então, como isso não ia caber em uma aula só, nessas nossas aulas de 10 minutos, eu resolvi colocar mais uma aula pra gente falar sobre um aspecto que é muito importante desse grupo de vegetais, que é a sua divisão em duas classes. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar as angiospermas e vai dividir em duas classes: as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. E como você já sabe, eu gosto muito de entender o que significa a palavra, para depois ir entender as características daquilo que a gente está trabalhando. Então vamos tentar entender o que quer dizer monocotiledônea e o que quer dizer dicotiledônea. Você deve perceber que a gente está só trocando o prefixo de mono para di. Então você deve imaginar que a gente vai pegar essas angiospermas e vai dividir nas angiospermas que possuem só um desse tal de cotilédone que a gente está falando aí no nome da classe, e uma outra classe que a gente vai ver as plantas que tem dois desse tal de cotilédone. Então é interessante a gente entender o que é um cotilédone antes da gente saber o que é uma monocotiledônea, o que é uma dicotiledônea. E eu coloquei uma imagenzinha para você aí, ó, de um cotilédone, de duas plantas com seus cotilédones. E o que é? Vocês estão vendo então que é uma espécie de uma folhinha, olha aqui. A gente tem então uma monocotiledônea, que só tem um desse cotilédone, e uma dicotiledônea, tem dois desse cotilédone. E você está vendo que é uma folhinha da plântula. A plântula é essa planta que está começando a germinar, esse embrião que está começando a germinar. Então você está vendo que o cotilédone é uma folha presente na plântula, no embrião que está germinando. E eu vou dizer para você que ela também está presente no embrião quando ele está dentro da semente. Então é uma folha primordial dessa angiosperma. O cotilédone também estava presente na gimnosperma, tá? As gimnospermas todas têm um cotilédone, e como ele não era utilizado para essa divisão de classes dentro do filo lá das gimnospermas, a gente não entrou nesse mérito. Mas agora é útil porque, afinal, vai ser importante para a gente dividir as angiospermas em mono e dicotiledôneas. Então, vale a gente entender para que serve um cotilédone quando ele está lá no embrião, dentro da semente e aí na plântula, né? O cotilédone é uma folha modificada que tem uma função essencialmente nutritiva na planta. Então, para que ele serve? Nas monocotiledôneas e lá nas gimnospermas, o cotilédone ele pega a reserva nutritiva do endosperma e transfere para o embrião. Ele pega a reserva que está lá, que o endosperma está armazenando, e transfere para o embrião. Diferente do que vai acontecer nas dicotiledôneas. Nas dicotiledôneas, esses dois cotilédones efetivamente vão acumular material nutritivo e vão funcionar como um suprimento de reserva energética, fazendo com que o endosperma perca a sua função. Nas dicotiledôneas. Mas aí você vai falar, pô, então só essa diferença entre um cotilédone e dois cotilédones é tão importante para a gente diferenciar as angiospermas em duas classes? Eu vou dizer para você, nem tanto. A grande sacada aí é que as monocotiledôneas e as dicotiledôneas, elas são diferentes em muitas características. E o número de cotilédones foi a característica escolhida para dar o nome das classes, mas tem muita coisa que vai ser diferente. Principalmente os órgãos vegetativos, que a gente vai ver mais pra frente, órgãos vegetativos, são os órgãos de uma planta sem os quais ela não sobrevive. Todos os órgãos vegetativos vão ser diferentes entre monocotiledôneas e dicotiledôneas, de modo que se você olha para uma monocotiledônea e você olha para uma dicotiledônea, você vê que elas não têm nada a ver. Então, o número de cotilédones foi só escolhido para dar o nome das classes. Mas as diferenças entre monocotiledôneas e dicotiledôneas são muito grandes. E a gente vai vendo aí, então, um órgão vegetativo por vez, para você entender quais são as principais diferenças, tá certo? Então vamos voltar lá para a imagem, né, que a gente está aqui ainda no número de cotilédones, que é, afinal, a primeira diferença entre monocotiledôneas aqui, ó, só tem um cotilédone, e dicotiledôneas. Mas vamos falar então um pouquinho das raízes. Olha só, eu coloquei aqui para vocês uma monocotiledônea
e a raiz de uma dicotiledônia. O que acontece? Dá uma olhadinha na raiz aqui, ó, da monocotiledônia. Você vai perceber que a gente não tem um ramo principal. Não existe um ramo nessa raiz que você olha e fala, pô, esse é o ramo importante, um ramo primário. E os outros ramos derivam desse ramo secundário. Todos os ramos têm ali mais ou menos o mesmo comprimento, mais ou menos a mesma espessura e partem mais ou menos de um mesmo ponto. Então, esses ramos da raiz da monocotiledônia vão formar uma espécie de um feixe de raízes. Por isso a gente vai falar que as raízes das monocotiledôneas é um tipo de raiz fasciculada, porque forma feixes. Por outro lado, se você olhar, dá uma olhada aí, ó, na raiz da dicotiledônia, ela tem um ramo principal, ó, que eu estou mostrando para vocês aqui. Um ramo principal, que você vê que ele é mais espesso e mais longo, e ramos secundários, olha só, que partem desse ramo principal e eles são mais curtos e mais fininhos. Então, essa raiz ela tem um eixo e ramos laterais. Então a gente vai dizer que essa raiz é uma raiz do tipo axial, porque ela forma eixo, ou então pivotante, tá bom? Então, monocotiledôneas têm raízes fasciculadas, enquanto dicotiledôneas têm raízes axiais ou pivotantes, tá certo? Além das raízes, os caules em monocotiledôneas e dicotiledôneas também são muito diferentes. Eu coloquei aí de novo imagens para vocês, olha só. As dicotiledôneas, que é o caso dessa grande árvore aqui, ó, elas têm dentro do caule uma estrutura que a gente vai chamar de câmbio. E esse câmbio, ele promove um crescimento em espessura do caule. O caule da dicotiledônea, ele cresce em espessura. Então, se você for comparar, ó, o caule da dicotiledônea, olha aqui na imagem, ele é muito mais espesso do que o caule da monocotiledônea. Prestou atenção? A partir daqui, filho, se você olhar uma monocotiledônea e uma dicotiledônea e confundir, eu dou-lhe um tapa na cara. Porque olha a espessura do caule da monocotiledônea, olha a espessura do caule da dicotiledônea. A dicotiledônea forma troncos, enquanto a monocotiledônea não costuma formar esses troncos. Tá certo? Então a gente viu raízes que nas monocotiledôneas são fasciculadas, nas dicotiledôneas são axiais. E caules que nas monocotiledôneas são mais estreitos e nas dicotiledôneas são mais espessos, formando troncos. E aí a gente pode partir então para avaliar a folha. Dá uma olhadinha aí então na nossa imagem, olha lá. Você está vendo que a folha também é bem diferente. E a principal diferença vai estar na posição das nervuras. Nervuras são essas dobrinhas aqui que formam na folha, né? Ó, essas veinhas que a gente tem nas folhas. Nas monocotiledôneas, olha lá, essas nervuras são paralelas. Enquanto nas dicotiledôneas, essas nervuras formam uma rede. Você percebe? Tem uma nervura central e as outras elas saem daqui, ó, formando uma rede. Então o que acontece? Nas monocotiledôneas, as nervuras são paralelas, a folha costuma ser estreita e longa. Então a gente vai dizer que essa folha ela é do tipo paralelinérvia, porque ela tem nervuras paralelas. Enquanto nas dicotiledôneas a folha costuma ser mais larga e mais curtinha, porque essas nervuras elas formam uma rede. Então a gente vai falar que as folhas das dicotiledôneas elas são do tipo reticulinérvias. Então nas monocotiledôneas as folhas são paralelinérvias e nas dicotiledôneas as folhas são reticulinérvias. Tá bom? E finalmente a gente pode entender e olhar agora as diferenças entre as flores. Dá uma olhadinha aí na imagem, olha lá. Você vai olhar e falar, pô, qual que é a diferença das flores, né? E eu vou dizer pra você que a gente tem que ser muito atento, porque olha só, nas monocotiledôneas, a gente diz que as flores são trímeras. O que quer dizer elas serem trímeras? Quer dizer que as peças florais, e quando eu falo em peças florais eu estou falando em pétalas, sépalas, estames, pistilos, todas os componentes da flor, eles vão aparecer em múltiplos de 3. Então olha aqui, eu tenho quantas pétalas? Eu tenho 6 pétalas. Aqui você está vendo uma estrutura reprodutora, ó, que são 3. Então essa flor aqui é uma flor trímera, porque as suas peças florais elas estão ali em múltiplos de 3. Se a gente for olhar aqui, ó, por outro lado, essa flor, que é uma flor de uma dicotiledônea, ela tem, olha lá,
5 pétalas. E aqui a gente não consegue bem contar as peças reprodutivas, mas ela tem, ó, 5 pétalas. E essa flor a gente vai dizer então que ela é uma flor pentâmera. Se ela é pentâmera, suas peças florais estão sempre em múltiplos de 5. E a gente pode ter nas dicotiledôneas também flores tetrâmeras, onde as peças florais vão estar em múltiplos de 4. Tá bom? Então, gente, se você pegar todas essas características de monocotiledôneas e dicotiledôneas, montar ali uma tabelinha para você ver, para você poder comparar as duas coisas, não tem como você confundir uma monocotiledônea numa dicotiledônea. E você vê que o número de cotiledôneas foi só uma característica que foi escolhida para nomear essas duas classes, mas em geral elas são muito diferentes entre si, tá bom? Gente, não esquece de entrar no nosso site, lá o www.kinapse.com.br. A gente vai ter tudo isso, todas essas nossas aulas organizadas, tem textos para vocês lá. Não esquece de curtir a nossa página no Facebook, se inscrever no canal, deixar sua opinião aí nos comentários do vídeo. A gente se vê na próxima aula, um abraço e até lá!